18 horas, 1 minuto na cidade de São Paulo. Estamos aqui começando o seu Saideira Trianon, com muita informação, muita opinião para você. Encerrado aí os jogos de domingo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, você acompanhou aqui pela Rádio Trianon, na narração de Danilo Almeida, a vitória do Clube Atlético Mineiro pelo placar de 1-0 sobre o Corinthians, gol de Roger Guedes, né, meu caro Duca Reis? O Roger Guedes precisou fazer 2 gols para valer 1, né? Exatamente. Roger Guedes, para mim, foi um jogador mais agudo do Atlético Mineiro, melhor, o que buscou mais oportunidades. Gostei bastante, esse jogador que é muito irregular, um jogador que parece que só joga quando ele quer. Se ele botar juízo na cabeça, eu acho que ele pode se tornar um bom jogador. E fez um gol também polêmico, reclamação dos corintianos em relação à bola, se a bola já tinha saído no cruzamento do Patrick. Eu acho assim, muito difícil, porém eu acho que o juiz acertou. O Roger Guedes fez o gol também em reclamação em relação se ele fez falta ou não no Mantuan, mas eu achei que foi mais ingenuidade do Mantuan e mérito do Roger Guedes nesse gol do Atlético Mineiro. Uma vitória justa, o Atlético Mineiro buscou a vitória do início ao fim, e o time do Corinthians entrou claramente para conseguir um pontinho. E acho que foi merecida a vitória do Atlético. Pois é, então, você está ouvindo o seu Saideira Trianon, o oferecimento do Estúdio Só Saúde, Projeto Seca Barriga, aulas de funcional, definição, abdominal, zumba e aulas especiais para a terceira idade, planos a partir de R$ 69,00. Vá até a rua Carandaí 270 e obtenha maiores informações. Nós também estamos falando para Toye Eventos, a melhor empresa especializada em eventos, 29730530, repito, 29730530 e radioamantes.wordpress.com, radioamantes.wordpress.com, o blog que está ao lado do ouvinte de rádio. Então, alguns placares aqui que nós já temos dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro: o Clube Atlético Mineiro 1, Corinthians 0, o Paraná acabou sendo derrotado. Duca Reis, rapidamente, só sobre esse resultado do Paraná. O Paraná me parece que vai ser aquele time ioiô, né? Subiu e vai descer, mas também é aquela coisa, né? Eu acho que é uma situação, eu vou até confirmar o placar foi 2-1 pro Sport. O Sport, então, o Paraná saiu fora de casa e acabou perdendo para o jogo foi na Vila Capanema. Foi na Vila Capanema, então é isso aí. Então, confirmando realmente, o jogo foi no Dorival de Brito, o Paraná perdeu para o Sport pelo placar de 2-1. O Paraná é aquela equipe ioiô, vai subir, vai descer, mas não é culpa do time, né? Um time que vai bem na Série B, só que seus principais jogadores acabam sendo vendidos, voltando para os seus clubes originais de empréstimo, e depois não se consegue fazer um outro time que dê jeito, né? E a receita também, né? Porque os times da Série B têm uma receita muito inferior aos times da Série A, e aí eles não têm o dinheiro, pelo menos nos últimos anos, o Paraná não conseguiu arrecadar um dinheiro bom para conseguir montar um time em condições de se manter na Série A. Quer dizer, ele vai jogar contra a Vitória, Sport, Chapecoense, vai estar uma meia dúzia, 6, 7 times ali, o Paraná vai estar brigando com eles para cair. Eu acho que pelo que que mostrou nesse início, o Paraná é um dos fortes candidatos, porém o campeonato ainda é longo, pode ser que pegou adversários de nível superior ainda, mas eu acho que o único resultado que a gente pode considerar levar em consideração é a derrota para o Sport. Isso. Porque São Paulo, queira ou não queira, vai ser meio de tabela. Corinthians, candidato ao título. Que foi 4-0, né? O jogo contra o Corinthians foi um 4-0 que poderia ter sido mais. Evidencia, um favorito ao título, o outro é favorito ao rebaixamento. Isso. Então, acaba sendo um G4, outro Z4. Agora, pior pra mim é o Ceará, né? O Ceará que levou 3 do Flamengo. Lá no Castelão, então, o Flamengo se recuperou aí de maus resultados e venceu o Ceará pelo placar de 3-0. E só pra gente fechar, daqui a pouquinho a gente vai falar dos outros jogos, mas só pra fechar parcialmente esse placar, o Bahia empatou com o Clube Atlético Paranaense pelo placar de 0-0. O jogo esse na Fonte Nova, Cleiton Santos. Ô Roger, só um detalhe, né? Você falou Flamengo ganhou por 3-0. Certo. Você falou time em crise. Time em crise. Você pode falar a colocação do Flamengo, por gentileza? Posso falar a colocação atualizada, daqui a pouquinho eu vou dar uma passada Só a colocação do Flamengo. Flamengo é o primeiro colocado com 7 pontos. Que crise boa sim. Crise boa, 3 derrotas no ano. O time ainda vai se classificar na Libertadores, provavelmente. Eu acredito que só vencendo o Emelec tem grande chance de vencer. Mas eu queria só colocar uma pitadinha aqui, uma pimenta nessa discussão. Eu acho que esta, entre aspas, crise do Flamengo, eu acho que deve ser
deve ter um componente político, tal como a, entre aspas, crise do Palmeiras. Tem eleição no final do ano, verdade. Tem eleição do Bandeira e o Bandeira não é candidato. Ele é obrigado por estatuto a sair do clube. Aliás, ele é candidato, acho que a algum cargo, né, nas eleições, não é isso? Na parte pública, né? Não no... Mas cargo político não é obrigado. Rodney, diga. Coletiva aqui, Fábio Carilli falando. Vamos ouvir um pouquinho do professor Fábio Carilli aqui. Aí com o quarto jogo fora de casa, né? Mas assim, faltou algo e o Atlético se impôs dentro da sua casa e buscou o resultado o tempo todo. Carilli, boa noite. Queria que você falasse sobre o segundo gol, digamos assim, que o primeiro foi anulado. Vamos falar do segundo gol do Roger Guedes. Você acha que houve a falta em cima do Mantuan? E você acha que houve também, o árbitro se atrapalhou, o Delson Freitas, na partida? Não tenho que falar do lance de onde eu estou ali, eu não vi ainda pela televisão, cara. Eu não tenho nada para falar do lance do gol. Depois que eu ver, eu posso até dar minha opinião. Ele se atrapalhou sim, cara. No lance do Gabriel, informações que eu tenho... Tá? Desde o intervalo, que não foi falta e deu cartão e vira uma bola parada pro adversário, que era um ponto forte que a gente tinha passado bastante, né? Não gostei da arbitragem. Quando eu venho aqui, eu sou muito sincero naquilo que eu falo. Deu um pé alto contra nós, depois teve um a favor nosso, não deu, mesmo lance, não apitando, não sendo criterioso do mesmo jeito dos dois lados, né? Eu não gostei da arbitragem desde o início. Carilli, boa noite. Mas isso não quer dizer que foi determinante o resultado, tá? Isso aí é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não gostei da arbitragem, mas isso não tira o brilho da vitória do Atlético. Boa noite, Carilli. Muito bem, então, ouvimos aí uma resposta do Fábio Carilli. Como sempre, a pergunta foi sobre a arbitragem, né? Eu até achei meio estranho o colega perguntar sobre um lance que ele mal viu, né? Eu gostei do modo da pergunta, né? Falando do segundo gol. Mas de qualquer forma, realmente, só para vocês verem, né? Se discute muito pouco sobre o jogo em si. Sim. E as perguntas são direcionadas para falhas de arbitragem, mas pelo menos no rabicho ali a gente conseguiu saber que não foi o fator determinante a arbitragem para a derrota do Corinthians. Não foi determinante. E eu acho assim, até uma crítica a nós da imprensa, por exemplo, o lance do Patrick no cruzamento. Eu acho um absurdo ter uma discussão se foi ou não a bola saiu. Um lance dificílimo, como o juiz. É um lance muito complicado de um bandeirinha dizer, e pra mim não saiu. Então, pra mim, a única reclamação que o Corinthians pode falar é na falta ali do Mantuan, mas acho que não teve falta. Pra mim, o gol foi legal, assim como foi o gol no primeiro tempo. Agora, o que o Carilli falou em relação aos cartões, o Carilli tá correto. O árbitro foi péssimo em relação a marcação do Gabriel no lance. Achei que ele foi exagerado no amarelo. Depois teve o Romero, ganhou um cartão amarelo por pisar no Luan. Só que antes disso, o Luan pisou no Romero num lance idêntico, e ele não deu o cartão amarelo. O Matheus Vital sofreu uma falta duríssima do Adilson, não teve cartão amarelo. Ele se perdeu muito. O Carilli está correto quando ele fala do critério de cartões de amarelo. É a única reclamação que o Corinthians pode falar. Agora, pro lado do Atlético Mineiro, para mim, muito claro, esse gol, para mim, foi gol legal. O do Ricardo Oliveira, aliás, do Roger Guedes, primeiro gol dele, assim como o segundo. E só para complementar a informação, lembrando em consideração a parte da imprensa, a crítica, no caso, é que muita da culpa da gente falar só de arbitragem é nossa. A gente também tem meia-culpa nesse cartório. Não é só treinador, jogador. É só ver o teor das perguntas também. Se você pergunta sobre o jogo, sobre como é que foi a partida, se realmente foi o que se esperava, etc., como é que foi o estilo de jogo das equipes, aí é outra história. Olha, e aí, nesse caso, tem que se avaliar se jogou bem, se não jogou bem. A gente está trocando essa meritocracia, esse mérito de analisar a análise do jogo, de como atuou, de que forma atuou, pela coisa de apontar o árbitro. Assim, a gente acaba com a profissão de árbitro. A gente está um passo de querer aposentar o árbitro e botar um cara de vídeo para apitar o jogo. Porque aí depois a gente vai começar a ver o jogo com o estilo de jogo, não mais tendo que focar na arbitragem. Eu estava pensando aqui, será que essa declaração do Carilli, será que não é uma cutucada até no lance do Palmeiras? Porque assim, durante a semana tivemos um pouquinho da discussão não é discussão, né? O André Sanches comentou um pouquinho e deu uma cutucada no Palmeiras. E agora ele vem falar que o erro da arbitragem não interferiu no jogo. Será que não é uma cutucada devida à final do Campeonato Paulista?
há um tempo atrás? Isso é uma característica do Carille. Ele dificilmente reclama de arbitragem, né? Que eu acho que tá certo. Acho que só tem que reclamar quando é um lance muito grotesco. Quando, tipo, o João fez gol com a mão. Aí você reclama. Pô, como o juiz não viu um lance com a mão. Agora, lance assim, que um impedimento que você precisa ver 500 vezes no replay, acho que é sacanagem até mesmo. A gente tem que fazer uma meia-culpa. Não tem que ficar perguntando pro treinador se foi impedimento, ficar repercutindo nos programas de televisão de domingo se o gol foi legal ou não, se é um lance que só não tira tempo. Então acho que é uma coisa que a gente tem que realmente trabalhar melhor e discutir por que o Corinthians jogou tão mal e o Atlético Mineiro jogou melhor, né, e mereceu a vitória. Tem um ditado que a gente fala, que nós comentamos a gente fala bastante, que é aquele famoso ditado: se a gente começa a avaliar lance a partir da câmera do tirateima, é porque foi um lance normal. Não adianta. Por mais que, se a gente for levar para o tirateima toda a discussão, um lance foi só no tirateima, foi um lance normal. Porque aí é parte humana, é diferente. Muito bem, 18 horas e 12 minutos, você está no Saideira Trianon, aqui na Rede da Emoção, Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810, Litoral Sul, Baixada Santista, Rádio Dalila FM 87,5 e o rdpremioesportes.com. Queria agora falar um pouco com o Cleiton Santos sobre um dos outros jogos deste domingo, Palmeiras 0, Chapecoense 0. Ele vai fazer toda a explanação sobre essa partida, mas eu já deixo uma pergunta antes. Esse resultado é o típico resultado que vai deixar a torcida com a pulga atrás da orelha, porque o Palmeiras vem de uma boa vitória contra o Boca e empata contra uma equipe que está aí nas últimas colocações em casa, ou você acha que de repente dessa vez a vitória do Boca vai deixar as coisas tranquilas lá pelo lado do Palmeiras? Eu imagino, respondendo a sua questão, Rodney, imagino que deixa a pulga atrás da orelha em duas coisas. Primeiro, antes, vamos ouvir o Roger agora. Daqui a pouquinho a gente ouve o Roger. Pode seguir você. Bem, em relação à parte do Palmeiras, deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha, necessariamente. Tanto o torcedor do Palmeiras pela atuação do Palmeiras, que pelo que eu me acompanhando, uma atuação fraca, né? Só no segundo tempo que o Palmeiras começou a fazer aquela pressão de Palmeiras, né? Aquela pressão de fazer os primeiros 15 minutos. Os primeiros 15 minutos do Palmeiras, que são de muita pressão jogando no Allianz, foram os últimos 15 minutos jogando no Allianz Parque contra a equipe da Chapecoense. Rodney, rapidinho aqui, o Abel falando coletiva. Vamos estádio, ver. Que mesmo quando estava perdendo, incentivou, porque estavam vendo a luta, uma alma incrível. Sobre o jogo só tem que falar isso, mas depois eu vou falar mais coisa. Oi, Abel, aqui do lado da Camila. Seguindo nesse viés da pergunta dela, o São Paulo segurou bem ali os seus laterais, principalmente o Ayrton, que é um jogador muito agudo, muito ofensivo, e ele hoje ficou um pouquinho, quando teve dificuldades ali, porque o Militão estava batendo com ele. Foi um jogador que teve até uma boa atuação pelo São Paulo. E do lado de lá também, mas o Léo fez um bom jogo, foi o substituto hoje do Gilberto. Você terminou com 4 atacantes, nas suas alterações você botou o Sornosa ali atrás, que nem você falou, você espremeu o São Paulo. Agora eu queria destacar que não é a primeira vez, é a parte física do teu time. Já domingo passado foi assim, hoje de novo, quer dizer, tá incansável em busca, e hoje foi do empate. Se tivesse, sei lá, mais 10 minutos, estava arriscado de sair o gol da vitória. Mas você tem que ver dessa maneira que eles estão no vestiário, da maneira que eles saem. Isso que devia se colocar no canal do clube, no Facebook, sei lá. Eles filmam o dia inteiro lá, dentro do vestiário, filmam tudo. Gosta de assistir, o cara tá filmando, entendeu? Porra, isso aí tem que botar para ver como é que eles acabam o jogo. E aí o torcedor passa a entender mais, né? Passa a entender, ter mais paciência. Porra, como é que o cara tá? Se você vê Pedro, se você vê o Júnior, Ayrton, Richard, é um negócio, né? O próprio Léo, que é o primeiro jogo. Eu creio o seguinte, o futebol tem sido duro pra gente, né? Como não vai ser fácil para ninguém também. A gente tem procurado trabalhar muito, porque nós sabemos que só com sair de campo extasiado, botar alma em cada jogada,
a gente vai conseguir fazer alguma coisa de legal. Quero ressaltar uma coisa que falei para você estava aqui, no jogo passado. Eu tinha dito para você que eu tinha ganho nas últimas semanas 2 jogadores que estavam em baixa. 3, eu citei o João Carlos também, que vai ajudar muito ainda. Falei do Robinho, falei do Alessandro. Vocês estão aqui de prova. Então nada foi feito por acaso. Tanto que sempre a primeira entrada vinha sendo o Pablo. Né? E os outros estou vendo que no treinamento estão passando. O cara passou, vai jogar. Eu não quero saber quem não vai jogar, quem vai jogar. Eu vou botar para jogar o melhor. Agora hoje, dentro do vestiário do jogo, a gente olhou, né, na promoção do São Paulo, só te fazendo uma correção. Você falou do Ayrton no Militão, não. A marcação foi dobrada. Porque ele botou o Militão com o Regis. Para fazer a dobra. Então, se você está dobrando demais pelo lado, você também, a nível de meio campo, tu viu que a gente, primeiro tempo, até os 30 minutos, não. Depois, ajustou, o meio campo deles começou a dar espaço. Tornou-se a aparecer, chutar em gol, começou a... mas, claro, uma alternativa ao treinador. E o Ayrton realmente não conseguiu fazer um grande jogo. Mas o Júnior fez um ótimo jogo, o Richter fez um ótimo jogo. O Jazz estava bem, o Marco Júnior por dentro estava bem. Porque no segundo tempo, o que eu fiz? Quando eu meti o Alessandro, eu trouxe o Marco Júnior para o Jusilei. Porque sem bola, eles faziam um triângulo no meio com o Jusilei, o Petros e o Everton. E o Nenê caía para o lado esquerdo. Quando eles não tinham a bola, o Everton fazia 2 linhas de 4, para não forçar o Nenê a correr atrás de lateral. Deu certo. Estou feliz que deu certo. Agora, contente, né? Porque é uma mudança drástica. Então, antes do jogo a gente conversava, a gente manda o nosso time, recebe o deles. Aí nós não nos preocupamos demais com o time. Não sabíamos que eu, o Lisieiro, de lateral esquerdo. Para nós foi muito bom. Né? E nossa jogada de triangulação melhor é pelo lado direito. Pelo lado esquerdo a gente procura deixar aquilo livre para ficar no Ayrton no mano. Aí nós olhamos o banco do São Paulo. O banco do São Paulo, um Trellis, um Cueva. Pelo amor de Deus, cara. Tá aí o Abel Bom, fala... é isso aí então. O Abel falando bastante, né? Uma coisa que me chamou a atenção na primeira parte da resposta dele foi ele elogiando, de certa forma, né? Elogiando a entrega dos seus jogadores, né? Ele até fez uma brincadeira, né? Pro pessoal das redes sociais do Flu mostrar também a questão de como eles ficam lá no vestiário, né, Fábio? Exatamente. Gostaria até de chamar um pouco a atenção que o professor Thiago Largui está falando aqui da vitória merecida do Atlético Mineiro sobre o Corinthians aqui no Horto. Então sobe o som para manter o alto nível do time nesse período todo. Voltamos à fase de recuperar e jogar, né? A possibilidade de a gente ter esse padrão depende de treino, né? Sempre que é possível ter uma semana de treinamentos, a gente vê que o desempenho do time é melhor, né? E isso não é coincidência. É porque se treina, descansa e prepara bem os detalhes das partidas que são sempre muito competitivas. Mas é encarar a realidade do calendário que temos e usar o grupo que está se fortalecendo. Temos mais do que 11 titulares, e eu volto a falar nisso. E a gente vai fazer uma ótima partida quarta-feira, sim, contra a Chapecoense. Thiago, o Ricardo Oliveira havia dito que uma vitória sobre o Corinthians seria como um golpe de autoridade, né, para mostrar que o Atlético está ali para disputar realmente o título. E eu te pergunto, qual é o peso dessa vitória para vocês, em termos de confiança, e até em relação ao horizonte que o Atlético pode alcançar nesse campeonato? É fundamental, foi mais 3 pontos, né? Acho que agora estamos em terceiro, se eu não me engano, não sei se pode, mas é focar, cada partida 3 pontos, entendeu? Somar, nosso objetivo é estar lá na frente, é estar na parte de cima da tabela, estar disputando vaga da Libertadores e título, mas é jogo a jogo, passo a passo, treino, cada partida, a importância sim da gente ganhar 3 pontos e manter focado. Eu acho que o time está sabendo, eles estão conscientes do que fazem dentro de campo, do jogo que é jogado para chegar no resultado. Inclusive,
Pois é, então a gente ouviu um pouquinho da palavra do Thiago Largue, que é o técnico do Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho eu vou pedir pro Duca Reis comentar um pouquinho a fala do Thiago Largue. Eu vou pedir pro Cleiton finalizar então a análise dele sobre Chapecoense, Palmeiras 0, Chapecoense 0. Foi um jogo que o Palmeiras, pelo que demonstrou o placar, ele não era justo pelo que o Palmeiras atuou, mas foi justamente pela Chapecoense que soube trabalhar, soube defender muito bem. Mas vale o destaque negativo por parte da arbitragem. A gente odeia, como eu falei aqui, a gente odeia falar de arbitragem, mas quando é lance direto e define jogo, aí tem que se falar. E lance fácil. Fáceis. Lances fáceis, os dois. O primeiro nem tão fácil, podemos assim dizer, vamos botar uma meia-culpa também. O primeiro nem tão fácil, que foi o impedimento do Borja, que é, pra mim, mesma linha, mas houve discussões também entre o pessoal da bancada, ela aqui no off. Se estava em condição de impedimento, se não estava. Mas o segundo lance do gol do Antônio Carlos, cruzamento do Dudu, último lance do jogo, 49 do segundo tempo. Marca impedimento, condição legalíssima do Antônio Carlos. Legalíssima, tanto que o Bandeira marca e acaba o jogo. O Palmeiras sai literalmente prejudicado. A gente não gosta de falar, repito, ainda mais com essa retórica de CBF pra lá, CBF pra cá, etc. Mas dá pra se dizer, o Palmeiras sai prejudicado do jogo de hoje no Allianz Parque. Rodinei. Oi, vamos lá. Roger Machado falando aqui na coletiva. A palhinha do Roger. Com a comissão, se você teve a oportunidade de ver os dois lances polêmicos da partida, que aparentemente não consegui ver replay, mas a tendência é que foram 2 gols legais, e aí vai gerar uma repercussão durante toda a semana, porque no jogo de Atlético Mineiro e Corinthians teve um gol a favor do Atlético Mineiro, o juiz voltou atrás depois de 1 minuto e meio, então quer dizer, essa repercussão negativa mais uma vez pro lado da arbitragem. E uma outra rápida, se você me permite, em relação ao Daverson. Quando você o chamou do banco, a torcida, acredito que a maioria pegou no pé do jogador. Como trabalhar com esse atleta para não perder ele praticamente, porque o torcedor já perdeu a paciência, né? Não, são os atletas que nós temos no elenco e a gente confia muito. Eu disse, eu não vou me pautar pela manifestação que vem da arquibancada. Se o Daverson fizesse o gol da vitória, tenho certeza que todos iam aplaudir, iam comemorar o gol do Daverson. Então não me incomoda. O atleta de alto nível, ele sabe que passa por isso. Horas em momentos vai ser vaiado, outros vai ser aplaudido. Tem que ter a confiança, principalmente no comando, e a autoestima para nesses momentos poder superar tudo isso. Claro que você dentro da sua casa, pelo seu torcedor, quando você é chamado para entrar em campo, você receber a vaia de dentro da sua casa, nunca é bom, mas a gente está habituado a isso. Muitos anos de janela nos dá um pouco de experiência nesse sentido. Não comentei em outros momentos, vi os lances, tenho a minha opinião sobre eles, mas não quero falar a respeito. Roger, tudo bem? Pois é, então essa aí é a palavra do técnico Roger Machado. Tá com medo de ser punido, porque literalmente, eu imagino que a palavra do Roger tenha sido de revolta. Se ele viu os lances, se ele viu a condição legal, sem sombra de dúvida, ele deve ter sido. Mas também eu acho que não é algo também que vá fazer muita diferença ele dar alguma opinião também, né? Eu acho que também só vai colocar a lenha na fogueira, aquilo que a gente está falando, né? Muita arbitragem, infelizmente, fica muita evidência e pouco se fala dos aspectos do jogo. Eu gosto dessa postura do Roger Machado de tentar falar apenas do jogo aí. E aí você já aproveita e já comenta também sobre o Daverson. E aí, Daverson tem jeito? Eu acho que tem jeito, só quando o Danilo Almeida narrar um jogo do Palmeiras que ele seja titular, porque eu lembro que no ano passado, acho que o último gol que ele fez, o Danilo Almeida estava narrando. Foi com narração do Danilo. Pois é, o chefe tá com prestígio. O chefe é pé quente. Então, sobre a parte do Daverson, necessariamente, já começa a ser aquela coisa, o famoso ranço, né, que nós falamos, agora o termo atual, né, muita gente fala ranço, raiva, né, do torcedor em relação ao Daverson. Em 8 minutos ele conseguiu tomar o cartão amarelo, já em 8 minutos em campo. Aí o torcedor já pegou mais em pé ainda. Se bem que a posição de centroavante pro palmeirense é uma dor de cabeça tremenda, porque também houve um misto de vaias e aplausos pro Borja, pelo que ele jogou. E aí a alteração Borja e Davis, por Davis, a alteração clássica para sair vaiado. Entra vaiado, sai vaiado, os dois. Mas eu acho que, assim,
O Davidson tem solução, sim. No caso, ele não é um atacante de finalização, ele é um atacante 9. Ele é um centralizador, ele não é um cara de lado. Mais um de lado, né, por parte da equipe do Palmeiras. É mais um cara de lado. Então, imagino ele nessa função. Como centroavante, aí já é outra história. Aí ele não funciona mesmo. Exatamente. E vale lembrar, né, que a torcida do Palmeiras tem um histórico aí de não ter paciência com certos jogadores, né? Chupa laranja, chupa limão, isso, né? Amendoim. E uma coisa que eu digo, assim, eu já disse em tom de brincadeira, mas repito, a torcida do Palmeiras ela não queima, ela estorrica jogador. 18 horas e 26 minutos, eu vou agora me concentrar aqui com o Duca Reis, porque a gente vai falar um pouquinho mais desse jogo. Eu queria que você falasse agora um pouquinho aí a gente ouviu a palavrinha do Thiago Largue. Queria saber o que você acha do trabalho desse técnico. Tem potencial? Qual é o seu pensamento a respeito desse profissional? Eu acho que ele tem potencial sim, né? Agora tem que ver se ele vai ter condições de terminar esse trabalho, porque o Atlético Mineiro é um time que investe pesado, tem jogadores medalhões, ele botou no banco de reserva o Arouca e o Elias, né? Um técnico muito jovem, porém hoje na partida eu achei que ele demorou muito de fazer as alterações. Na verdade ele fez a alteração, acho que deu 1 minuto, saiu o gol do Atlético Mineiro. Potencial, é bom treinador. E eu queria que você falasse agora, vamos tirar um pouquinho a arbitragem do centro da discussão e falar um pouquinho mais do jogo. Atlético Mineiro 1, Corinthians 0, sua análise então. Então, gostei da postura do Atlético Mineiro, que não desistiu em nenhum momento de tentar a vitória. Ficou no campo do Corinthians praticamente os 90 minutos, em chute de fora da área, em cruzamentos, e o Corinthians talvez demonstrando um cansaço por fazer a sua 4ª partida fora de casa em 2 semanas. O time do Corinthians não conseguia sair para o contra-ataque, saiu num lance que até eu esqueci de... durante o jogo eu mencionei, mas eu acabei me esquecendo de falar que o Corinthians está reclamando de um pênalti em cima do Maicon, que eu achei que foi pênalti mesmo. Foi talvez a única vez que o Corinthians chegou na área no primeiro tempo, que o Maicon teria sido puxado pelo Patrick. Porém, o Corinthians não deu nenhum chute no primeiro tempo. E no segundo tempo, deu um chute de fora da área do Rodriguinho e outra do Emerson Sheik. Teve também um do Matheus Vital, quando o Vitor saiu errado e o Matheus Vital tentou dar cobertura. Mas é muito pouco. O Corinthians praticamente não saiu não entrou no campo do Atlético Mineiro, uma postura muito defensiva, e o Atlético Mineiro, independentemente de qualquer de lances polêmicos, para as duas partes, vitória justa do Atlético Mineiro. O Atlético foi premiado por ter tentado a vitória, e o Corinthians, acho que o cara ele tem que rever, assim, em vez de colocar Emerson Sheik para correr dos lados, hoje tinha um centroavante, tinha o Roger, poderia ter sido uma alternativa. Exatamente. Duca Reis, 18 horas e 29 minutos, eu vou então já te liberar, até porque você tem compromisso, etc. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, e estamos juntos, e assim, agradeço a participação do Cleison, do Fábio, mais uma jornada esportiva Trianon. É isso aí, obrigado Duca, nos vemos nas jornadas esportivas da vida, 18 horas e 29 minutos, a gente segue aqui com o Saideira Trianon, Estúdio Só Saúde, projeto Seca Barriga, você terá lá no Estúdio Só Saúde aulas de funcional, definição abdominal, zumba e também aulas especiais para a terceira idade, planos a partir de R$ 69,00. Vá até a rua Carandaí 270 e obtenha maiores informações. O Saideira Trianon também tem o apoio do radioamantes.wordpress.com, radioamantes.wordpress.com, o único blog que está ao lado do ouvinte de rádio, e da Toye Eventos, a melhor empresa especializada em eventos, 29730530, 29730530. Cleiton Santos. Duca Reis está saindo para ir na sua saúde agora, viu? Ah, vai? É por isso que ele está saindo na pressa. Está saindo na pressa para secar a barriga. É isso aí. Você está ouvindo então aqui na Rede da Emoção o Saideira Trianon, na Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810, Rádio Dalila FM 87,5 e na Prêmio Esportes, rdpremioesportes.com. Cleiton Santos, e a Chapecoense, hein? Chapecoense que tem vários ex-Palmeiras, né? Ainda bem que não prepara o torcedor do Palmeiras, né? Ainda bem que não teve lei do ex, né? Mas esse empate deixa um certo sabor amargo na boca da torcida. Na boca da torcida Alviverde, sem sombra de dúvida. Alviverde paulista, né? No Alviverde lá do oeste de Santa Catarina é um gosto de vitória. Até pelo que foi o jogo, pelo que aconteceu, principalmente com a parte de arbitragem durante os 90 minutos, né? Esses 2 erros, como eu falei, 2 erros capitais que fizeram a diferença no resultado. Mas o Chapecoense foi dentro da sua estratégia, ela foi muito bem.
a equipe do Gilson Kleina. Só um detalhe, no primeiro tempo de jogo, a gente, depois peguei os dados, né, na primeira etapa, a Chapecoense tinha 35% de posse de bola. Mas ela tinha dado mais chutes ao gol que o Palmeiras. Então, o Palmeiras tinha dado 5 finalizações ao gol contra 6 da Chape. Então, foi uma equipe que, dentro da sua estratégia de contra-golpear, né, esperar o Palmeiras e partir para um contra-golpe, de certa forma até foi bem efetiva. E aí depois, com o avançar do jogo, o Gilson Kleina começou a fechar a casa, fez só uma alteração um pouco mais neutra, né? Aquela famosa alteração 6 por meia dúzia, que foi a entrada do Guilherme no lugar do Arthur Kaique. Mas ainda assim, foi só essa alteração mais neutra. O resto das alterações foram todas defensivas. Foram todas para segurar mesmo e entender que esse pontinho, a gente ficou falando da briga contra o rebaixamento, destacando o Paraná, bem no início aqui do programa. Esse pontinho da Chapecoense pode fazer a diferença no final do campeonato. Pontinho fora de casa. Pontinho fora de casa contra uma equipe de G4. Contra uma equipe, a gente fala G4 inteiro, né? Virou G8, G7, G8, mas enfim. Uma equipe de Libertadores. E a Chapecoense conseguiu ganhar um pontinho vital. Pode ser esse pontinho agora, em abril, pode fazer a diferença no início de dezembro, quando terminar o Campeonato Brasileiro. Então, dentro da sua estratégia, a Chapecoense fez bem seu jogo e conseguiu empatar, arrancar um bom empate jogando em pleno Allianz Parque. Aliás, a Chape só se dá bem, viu, no Allianz. É uma carne de pescoço para a equipe do Palmeiras. O Rafael Heinzel deu uma entrevista, desculpa, Fábio, daqui a pouquinho... Você quer destacar alguma coisa? É que a passagem da Chapecoense pelo Allianz não é muito boa de se lembrar, não. Até pelo acidente, foi o último jogo... Não, sim, foi o fato mais marcante. Eu até fazer uma brincadeira. O Rafael Heinzel deu uma entrevista para os nossos amigos lá de Limeira, o Edmar Ferreira, dizendo que o Palmeiras ajudou até demais a Chapecoense no ano passado, depois de todo aquele problema lá com o acidente, ajudou também perdendo algumas partidas no Allianz Parque também. Então, dessa forma, o Palmeiras e a Chapecoense são times irmãos. Então, vou dar uma geral aqui pelos resultados da terceira rodada. No sábado, o Botafogo venceu o Grêmio pelo placar de 2-1. Hoje tivemos Atlético Mineiro 1, Corinthians 0, Paraná Clube 1, Sport 2, Bahia 0, Clube Atlético Paranaense 0, Fluminense 1, daqui a pouquinho eu falo sobre esse jogo, Fluminense 1, São Paulo 1, Ceará 0, Palmeiras 3, Ceará 0, Flamengo 3, calma, vamos lá, voltando, 1, 2, 3, Ceará 0, Flamengo 3, Palmeiras 0, Chapecoense 0, daqui a pouquinho, faltando pouco menos aí de meia hora, Internacional e Cruzeiro, na segunda-feira, América Mineiro e Vitória, e no dia 16, Santos pega o Vasco, esse jogo foi adiado até pelos compromissos que as duas equipes terão aí no meio de semana. Vou passar rapidamente então a tabela. Flamengo é o primeiro colocado com 7 pontos, o Corinthians é o segundo com 6, Atlético Mineiro é o terceiro com 3, Atlético Paranaense é o quarto com 5, Botafogo é o quinto com 5 também, 5 pontos, o São Paulo é o sexto com 5 pontos, Palmeiras sétimo com 5, o Vasco é o oitavo com 4 pontos, Fluminense é o nono com 4 pontos, Grêmio é o 10º com 4 pontos, Bahia 11º também com 4 e Sport 12º também com 4. Aí na 13ª colocação temos o América Mineiro com 3, Santos com 3, Internacional com 3, o Santos na 14ª, Internacional na 15ª colocação, 16ª colocação Chapecoense com 2 pontos, 17ª colocação, aí a zona do rebaixamento, 17ª colocação Vitória com 1 ponto, 18ª colocação Ceará também com 1 ponto, 19ª o Cruzeiro com nenhum ponto, mas o Cruzeiro vai jogar daqui a pouquinho, e na 20ª colocação o Paraná com 0 ponto, 3 derrotas. Falando rapidamente sobre o jogo Fluminense e São Paulo, foi um jogo de 2 tempos distintos, né? O Fluminense resolveu dar a bola para o São Paulo e tentar sair no contra-ataque, mas nisso o São Paulo acabou gostando do jogo, ficou bastante com a bola no pé e o Fluminense acabou não conseguindo sair para o contra-ataque, isso pelo menos nos primeiros 20 minutos de partida. Pouquíssimas chances de ambos os lados, aí depois numa jogada de escanteio, o São Paulo teve que martelar para sair o gol, 2 bolas na trave, o Diego Souza até chegou a fazer um cabeceio que a bola bateu no travessão, mas na sequência o Éder Militão acabou cabeceando para o fundo da rede do goleiro Júlio César, e o resultado até era mais ou menos justo, porque o São Paulo tinha mais posse de bola, mais volume de jogo, e o Fluminense não conseguia atacar, não conseguia chegar até o gol do Sidão. Então o Fluminense apresentou um futebol muito pobre na primeira etapa. Aí depois, no segundo tempo,
o Abel Braga acabou tirando vários homens aí da zaga, do meio da zaga para trás. Então ele tirou o Frazan, colocou um atacante, Matheus Alessandro, também tirou o Jadson, um volante, colocou o Pablo Diego, que é um atacante, e a última alteração que ele fez foi tirar o Marco Júnior para colocar o Robinho. Então ele encheu o time de atacantes, São Paulo ficou mais preso aí no seu campo de defesa e acabou levando o empate, o resultado justo, porque uma equipe acabou dominando em cada tempo. Então, e aquilo que a gente fala, futebol muito pobre na primeira etapa, realmente o jogo deixou a desejar. No segundo tempo, mais pela entrega, pela correria dos jogadores, tanto que isso foi elogiado pelo Abel Braga aí na sua entrevista coletiva. 18 horas e 37 minutos. Fábio Augusto, seu destaque final do Atlético, o Atlético Mineiro. Eu estou confundindo com o Atlético Paranaense, mas ele vai jogar semana que vem com o Palmeiras. Jogão, hein? O Atlético Mineiro, que tem os seus próximos compromissos, no dia 2, enfrenta Chapecoense no estádio do Horto, em Independência, na quarta-feira, às 19h30, pela Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, enfrenta o São Paulo, fora de casa, no estádio do Morumbi, no dia 5, sábado, às 17 horas. E o destaque final do Corinthians? Já o Corinthians, que vem numa maratona terrível, jogando muito fora de casa, agora vai jogar em casa, vai ter um pouquinho mais de tranquilidade. No dia 2, pela Taça Libertadores, pega o Independiente, na Arena Corinthians, às 21 horas e 45 minutos. E pelo Brasileirão, joga na Arena Corinthians de novo, contra o Ceará, no dia 6, domingo, às 11 horas da manhã. É isso aí, então. Uma notinha rápida sobre futebol internacional, né? Muito se esperava que hoje, que o campeonato italiano voltasse a ter emoção, né? Até justamente depois daquela vitória sofrida da Juve ontem pelo placar de 3-2, tinha levado a virada, depois acabou virando aí nos últimos minutos, mas muito se esperava hoje que a Napoli vencesse a Fiorentina, mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, para o torcedor napolitano, a Fiorentina venceu a Napoli pelo placar de 3-0, e com isso a Vecchia Senhora fica cada vez mais perto do título. Então, dessa forma, o campeonato que ameaçava ter emoção, parece que agora vai se encaminhar para o título da Juve, né, Cleiton? Mais um título para Juventus, né? E aí, uma batalha insana contra a equipe do Napoli. Acho que a loucura, essa maratona aqui da equipe do Sarri, né, que é o treinador da equipe do Napoli, né? Eu acho que o gás final foi o jogo contra a Juventus, jogando em Turim, quando venceu ali na Allianz Arena, né, que é o estádio da Juventus, e aí acabou perdendo em Florença, né, agora perdendo por 3-0, uma derrota retumbante da equipe do Napoli. Final de campeonato, ao meu ver, e a Juventus, queira ou não queira, continua mandando e desmandando no futebol italiano. Queiramos ou não queiramos, aceitemos ou não aceitemos, a Juventus continua sendo a gigante do futebol italiano, para tristeza de muitos torcedores. Cleiton Santos, você sabe quem é Giovanni Simeone? Giovanni Simeone, o filho do senhor Simeone, treinador do Atlético? Exatamente, ele fez 3 gols na partida de hoje contra a Napoli. Eu não sei se lá na Itália nós temos aquele programa dominical de domingo à noite, então não saberemos dizer se ele vai pedir alguma música. Eles têm durante o programa dominical que existe aqui no Brasil, ele não tem. Se tem lá, mas eu não sei se tem lá esse programa, e eu não sei se ele tem um quadro de gols lá em que o artilheiro da rodada, aquele que faz mais de 3 gols, acaba pedindo uma música. Eu fico torcendo se tem algum cara que torce pro Napoli, que tem os especialistas que a gente acompanha dos jogos do Milan. Se tiver um especialista, tem um torcedor também nos jogos da RAI, se não me engano, a antiga RAI, que passavam as partidas do campeonato italiano. Sei quem é, se for do mesmo nível, eu fico imaginando o torcedor napolitano chorando ao lado de uma garrafa de vinho. Pois é, e aí infelizmente... Mas vinho napolitano é bom, viu? E infelizmente então para o torcedor da Napoli o título fica cada vez mais difícil, mas como diria Manuel Bandeira, milagres ainda acontecem. 18 horas e 40 minutos, você está no Saideira Trianon. Cleiton Santos, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre Palmeiras e Chapecoense 0-0? Sobre esse empate, o Palmeiras dá para se dizer que sai prejudicado dessa partida de hoje, né? Pressionou bastante a Chape, mas no caso e também tem que ter um pouco de culpa em algumas coisas, como por exemplo, o Palmeiras ele pode ter saído merecedor da vitória, mas que não jogou como um Palmeiras. Ele não foi Palmeiras pressionando desde o primeiro ao último minuto. Não agiu dessa forma. Merecia ganhar o jogo, era para ganhar o jogo,
mas não atuou de forma para ganhar o jogo. Se a gente voltar no estilo de jogo, a partida entre Palmeiras e Chapecoense, o Palmeiras não foi Palmeiras. A Chapecoense foi a Chapecoense, o Palmeiras foi um catado hoje contra a equipe da Chapecoense, mas era um catado que merecia ter vencido o jogo. Fábio Augusto, então a sua despedida. Eu só fica um detalhe só pelo gol mal anulado, né? Da parte do Corinthians, que não reclamou muito, mas na minha opinião o Carille acabou dando aquela alfinetada na final do Campeonato Paulista. Pra mim fica só essa menção aí em relação a esse gol mal anulado do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro merecedor da vitória por 1-0. Até a próxima jornada e até o próximo jogo, se Deus quiser. Obrigado então, Fábio Augusto, nos vemos aí nas jornadas esportivas da vida. Cleiton Santos, você estava falando aí do resultado, mas assim, a gente também não pode esquecer que o Palmeiras vem de uma vitória retumbante sobre um Boca Juniors, uma vitória que ela carrega um enorme simbolismo, até não pelo Boca ser um bom time, mas pelo Boca ser o que é, pelo que ele representa no panorama do futebol sul-americano e o que representa jogar em La Bombonera. Então, primeiro estrangeiro a ganhar, né? Exatamente. Por 2 gols. Então eu acho que o Palmeiras tem o direito de chegar aqui e jogar relaxado, até porque o calendário do Palmeiras não colabora, né? O Palmeiras, de um mês para cá, tá fazendo várias partidas decisivas, né? Eu entendo também, é claro que existe esse mérito pelo fato de ser o primeiro estrangeiro a ganhar em La Bombonera por 2 gols de vantagem, o segundo a conseguir isso, né? Porque só o Independiente tinha feito isso nos anos 70, o que demonstra a dificuldade de se ganhar em La Bombonera por 2 gols de vantagem ainda mais. É uma dificuldade homérica o que o Palmeiras conseguiu fazer. Mesmo sendo o pior Boca do século, né? Com o pessoal da Argentina destaca que esse é o pior Boca Juniors do século, mas vai ser campeão argentino, né? Exatamente, campeão argentino, e que o pessoal fala que é o pior Boca do século. Mas tudo bem, o século do Boca eu acho que é muito fraco, né? De 2001 pra cá, 3, 4 Libertadores, é realmente um século muito fraco. Eu acho que assim, aquela coisa, né? Quem tem a lembrança daqueles times capitaneados pelo senhor Juan Román Riquelme, né? Hoje não se contenta com pouco, né? Então talvez por isso que a exigência seja maior, né? Exatamente, mas eu acho que quando você tem um time de excelência, como é o caso do Palmeiras, porque uma coisa é você chamar um Paraná não é um time de excelência, um Ceará não é um time de excelência, o Palmeiras é, o Corinthians é, esses times que são de excelência e que você já crava desde janeiro, a gente já crava desde o dia 1º de janeiro, Corinthians e Palmeiras vão brigar por todos os títulos, a gente já meio que cravou isso, mais ou menos, mas eu entendo dessa forma que um time desses, enfrentando uma equipe que é da parte baixa da tabela, tem que ganhar. Independentemente de nível técnico, de cor de camisa, instituição, enfim. Independentemente disso. É um time de Z4 que vai ser a Chapecoense. Um time que vai brigar lá embaixo. E tanto que o pontinho que a Chape conquistou aí é o pontinho que tira a Chape do rebaixamento nesse exato momento. Você falou aí na tabela, é 16º. O 17º tem 1 ponto. A Chape tem 16º com 2. Exatamente, 16ª colocação. Então, é um pontinho que já tá fazendo diferença agora em abril. Em dezembro pode fazer ainda mais. A Chapecoense só não vai dormir tranquilo até amanhã, porque amanhã tem América, Mineiro e Vitória, e o Vitória tem 1 ponto na 17ª colocação, uma colocação imediatamente abaixo da Chapecoense. Exatamente. Mas só que, para esse tipo de jogo, é obrigação ganhar. É obrigação, a gente não fala no ponto de vista de torcedor nem nada. É obrigação, a qualidade técnica é muito grande, o nível técnico é muito grande, o desnível das duas equipes é muito grande, financeiro, vários outros quesitos. Então, tem que se ganhar um jogo desses. E aí o Palmeiras não conseguiu. Teve os erros, teve a arbitragem que interferiu no jogo diretamente em 2 lances, mas acabou que o Palmeiras não foi o Palmeiras que se espera. E não pode sentar em cima do privilégio de ter vencido um Boca Juniors na Bombonera. Lembremos, o Paysandu, que tinha sido o último a vencer em La Bombonera contra a equipe do Boca, sentou em cima do privilégio de ter ganho por 1-0. Tomou 5-2 na volta e nunca mais voltou.
Lembremos disso. Mas a circunstância também era diferente, né? O Paysandu tinha conseguido um belo resultado, a diferença das duas equipes era muito grande. E enfim, o peso da camisa também era. 18h46. Cleiton Santos, muito obrigado mais uma vez. Fizemos aqui esse trabalho especial e analisando também as outras partidas, além de Atlético Mineiro e Palmeiras. Sua despedida, então. Bem, muito obrigado, Roger. Me expresso só com uma informação que a gente ouviu durante, a gente ficou ali no meio da redação. Uma nota triste que nós recebemos, né? Que o afastamento do presidente da Confederação Brasileira de Ginástica. Exato. A gente ouviu essa notícia, é um escândalo que foi acontecendo no Flamengo em relação a abuso sexual das atletas, das ginastas do Flamengo, e o presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, ginástica artística, lembremos, foi afastado do cargo. Então, realmente é uma notícia que a gente não gosta de falar, mas esse caso é para se falar, né? E porque é uma polêmica que começou nos Estados Unidos, né? E que, lembremos, iria pegar no Brasil. Fatalmente, infelizmente, ia pegar aqui no Brasil. E que é uma realidade muito triste que a gente acaba encontrando, não só na ginástica, mas principalmente futebol bastante. Futebol tem futebol um caso tem muito. Pipocando, futebol, muito triste, por sinal. Então, nessa parte do abuso, em relação a crianças e adolescentes. Então a gente fica triste por essa notícia, precisava, no caso, dar essa informação, porque afinal de contas a gente tem que mexer com a parte esportiva e infelizmente a gente não dá só notícia boa. Mas é isso. Muito obrigado, Roger. Obrigado a quem acompanhou a jornada pela Rede da Emoção. Um abraço. Vamos descansar agora depois dessa loucura que nós tivemos hoje, acompanhando os jogos do Trio de Ferro nessa rodada bastante emocionante do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Roger. Ótima noite a todos. Na mesa de som nós tivemos Neildo Neres até às 18 horas e agora Juca Felizmino, a elegância da Paulista. Coordenação técnica Sérgio de Souza, apresentação do Saideira Trianon, minha Rodney Brocanelli, e a Jornada Esportiva Trianon volta na semana que vem então. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.